Sabe uma coisa curiosa? A gente sempre pensa na lógica como algo bom, certo? Mas e se ela pudesse ser perigosa? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante. O que acontece quando essa busca pela racionalidade vai longe demais e, no fim das contas, acaba se virando contra si mesma? É exatamente essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Parece estranho, né? Porque, poxa, a razão é supervalorizada. Como é que algo assim poderia ter um lado sombrio? Bem, é isso que a gente vai investigar agora. Ok, para entender esse paradoxo todo, a gente precisa começar por uma verdade bem fundamental. A irracionalidade, sabe, ela não é um defeito. Na verdade, é uma parte essencial da nossa natureza. É tipo um legado das nossas origens mais primitivas, que está dentro de todo mundo. E olha só se isso não soa familiar. Superstições, ver conexões onde não tem nada a ver, aquele fascínio por coincidências, projetar nossos sentimentos no mundo, ou até, dar aquela espiadinha no horóscopo meio escondido. A fonte que a gente está analisando diz que essas tendências irracionais estão aí presentes em todo mundo. Faz parte do nosso pacote, digamos assim. E tem um bom motivo para isso, né? Pensa só, ser 100% racional o tempo todo, é exaustivo, o esforço mental é gigante. É por isso que muitas vezes a gente busca um refúgio no irracional. Pode ser numa piada boba, num hobby que não tem um propósito claro. É como se fosse um descanso para a mente. Só que, para algumas pessoas, essa natureza primal é super desconfortável. E é aqui que entra o personagem central da nossa história de hoje, o racionalista rígido. É aquela pessoa que rejeita ativamente esse lado mais, digamos, selvagem de si. E olha só o conflito interno que define essa pessoa. De um lado, o pensamento primal, que é visto como moleza e misticismo. Do outro, a mente que ele busca, clara e analítica. É uma rejeição total ao que é desconfortável, em busca de controle absoluto. É basicamente uma guerra declarada contra uma parte essencial de si mesmo. E é aqui que o paradoxo começa a ficar muito claro. Olha essa citação. Eles se tornam ateus devotos, sem entender que o conceito de Deus não pode ser nem provado nem refutado. De um jeito ou de outro, é uma crença. Ou seja, na tentativa de fugir de qualquer sistema de crenças, o racionalista rígido acaba criando seu próprio dogma. A negação vira, ironicamente, uma nova forma de fé. Só que tem um problema. A natureza humana não pode ser simplesmente deletada. E é exatamente aqui que a nossa análise chega no ponto de virada, no ponto crucial da coisa toda. Presta atenção nessa frase. O que é reprimido, porém, sempre retorna. Isso é o centro de tudo. É quase uma lei da natureza. Tudo aquilo que a gente empurra lá para o fundo, para as sombras, uma hora ou outra, sempre encontra um jeito de voltar. Tá, mas como é que esse lado reprimido retorna? Bem, da forma mais irônica que se pode imaginar. Ele volta de maneiras autodestrutivas, que acabam transformando a própria razão em uma coisa completamente irracional. E esse colapso acontece em etapas. Primeiro, a pessoa desenvolve uma fé quase religiosa na ciência. A ciência deixa de ser uma ferramenta para virar um dogma inquestionável. Depois, a raiva começa a aparecer nas discussões. O debate não é mais sobre ideias, é sobre vencer com agressividade. Em seguida, começam a surgir escolhas de vida totalmente irracionais, que contradizem tudo o que a pessoa dizia ser. E por fim, o golpe de misericórdia. Explosões emocionais do nada que mostram que aquele lado reprimido, a tal da sombra, não só acordou, como assumiu o controle. Quer um exemplo clássico, quase de filme disso? É a figura do professor universitário, aquele símbolo da lógica e da razão, que de repente larga tudo para fugir com uma pessoa muito mais jovem que representa justamente os impulsos que ele passou a vida inteira negando. É a contradição interna vindo à tona de forma explosiva. E essa explosão irracional não aparece só na vida amorosa, não. Ela pode se manifestar de várias outras formas, tipo em péssimas escolhas de carreira, a pessoa caindo naqueles esquemas financeiros que são obviamente ridículos, ou até mesmo abraçando com tudo teorias da conspiração bem malucas. Ok, então se essa racionalidade super rígida é uma armadilha, qual seria a saída? Bom, a fonte que estamos usando aponta para uma abordagem bem mais saudável, mais equilibrada, o que a gente poderia chamar de a verdadeira racionalidade. E o que seria essa verdadeira racionalidade? Olha que interessante a definição. É uma forma de pensar que deve ser, antes de tudo,
sóbria e cética sobre seus próprios poderes. Ou seja, ela não sai por aí se promovendo como a resposta para tudo. Pelo contrário, a verdadeira racionalidade é humilde. Ela entende que a razão, como qualquer outra ferramenta humana, tem os seus limites. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas para a gente levar daqui. A pergunta é: será que a nossa própria razão consegue ser racional o suficiente a ponto de reconhecer os seus próprios limites? Fica aí a reflexão.